E a dança, ela é uma linguagem. Quando você aprende a linguagem, é mais ou menos assim, se você aprende a conjugar o verbo amor, você vai aprender a conjugar todos os outros verbos que terminam com OR. E eu, como personal, a minha aluna me contratava para ir para um baile e eu ia como funcionário dela. Então, ela pagava a minha entrada, a minha alimentação e a minha hora. E para quê? Para dançar, para fazer o que tinha me tirado da depressão, o que tinha me tirado das nuvens, né? Que eu estava totalmente perdido no mundo. Então, encontrar essa profissão que eu nem sabia que existia, foi acontecendo e o personal dance virou a minha profissão principal. Eu continuei dando aula, óbvio, eu dava aula de forró. Com isso, eu comecei a aprender o bolero, comecei a aprender o samba de gafieira. A Nívia foi a minha primeira professora de samba de gafieira. Eu conheço ela desde que eu era pequenininho. E aí eu aprendi, e aí os meus alunos de forró, eu fui começando a dar aula para eles também, de bolero, fui começando a dar aula de samba de gafieira, aprendi o soltinho. Sou muito grato a Jane lá do Guará, foi depois da Tina, eu fui contratado pela Jane no Selva, saudoso Selva do Cruzeiro, e eu tive uma conexão muito boa com a Jane, e ela viu que eu era muito bom no forró, mas que eu tinha aí um atraso nesses outros ritmos. Então, ela me contratou para aprender a dançar junto com ela. Isso foi uma coisa muito, muito interessante. Ela me pagava para eu fazer a aula de dança junto com ela, e ainda ela me pagava a minha hora para eu estar aprendendo a dançar, para depois poder sair para dançar com ela. Agora, por que disso? Ela se sentia à vontade, ela se sentia querida, ela sentia que eu me importava com ela, e essas são características que eu mesmo fui desenvolvendo. Eu fui garçom durante muito tempo, que eu acho muito importante, acho uma profissão fantástica. Hoje de manhã eu estava dando um treinamento lá no restaurante do Fred para vários garçons e outras profissões também. E eu trouxe muita coisa do que eu aprendi dentro da igreja, da educação, do servir do garçom, e comecei a colocar isso dentro do serviço de personal dancer. E aí as minhas contratadas, as minhas alunas, começaram a ver um diferencial entre mim e os outros contratantes, né, entre os outros profissionais da área, que só viam aquilo como, de repente, um passatempo, um extra, e eu via aquilo realmente como profissão. Então a Jane viu que eu era um personal que estava interessado realmente em aprender e que eu oferecia para ela, fora da pista de dança, uma oportunidade de conversar. Como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar e ela é carioca, ela sem filtro nenhum, falava muito palavrão, eu achava muito estranho por eu vir de um ambiente de igreja, né? Então eu ficava jogando o tempo inteiro. A Jane foi a minha maior professora nesse meu início aí. Um beijão para você, Jane, pessoa do meu coração. A gente precisa ser grato e a gente precisa reconhecer as pessoas que fizeram diferença na nossa vida, e a Jane é uma delas. Tive muitas outras pessoas que me ajudaram muito, mas a Jane foi inicialmente a que mais me ajudou, até mesmo por financiar o meu aprendizado aí na dança de salão. Então, quando você aprende de verdade, não é decorar passos, mas quando você aprende de verdade a técnica da dança, se você aprender o forró direitinho, no pacote você já aprende bolero e salsa. Óbvio que você não vai aprender tudo, mas você já aprende a linha. Se você aprende o samba de gafieira, se você aprender direitinho, você já vai ter muita facilidade em aprender o tango. E por assim sucessivamente. Se você aprender, por exemplo, o bailão brasileiro, você vai aprender com uma diferençazinha ali o merengue da dança sul-americana. Então é muito legal. A dança é uma linguagem. Então, quando você aprende a falar esse idioma, você consegue expandir. Então, como eu já tinha aprendido o forró, e para mim foi muito difícil aprender o forró, depois eu vou falar isso em uma outra live, para a gente não tirar o foco daqui, de repente a próxima live eu falo sobre isso. Eu tive muita dificuldade, eu era muito religioso, eu era fanático, então eu achava que era errado. Então eu tive que desconstruir os movimentos para eu poder aprender. Então eu aprendi de verdade. Então quando eu fui estudar esses outros ritmos, foi mais fácil. Aí a Tina foi a Tina Eliana, me convidou e na quarta-feira, então, lá no estacionamento 8 do Parque da Cidade, foi o meu primeiro contrato como personal dance. Isso eu tinha mais, eu acho que 33, 34 anos. Tinha 4 anos, 34 anos. Foi meu primeiro contrato de personal dance aos 34 anos de idade. E daí em diante, eu amei a oportunidade, eu amei a sensação, porque é difícil eu contar sem eu contar um pouco
do que aconteceu antes, né? Eu separei minha primeira separação e saí da igreja ao mesmo tempo. E eu era de uma igreja muito fechada. Hoje, né, a gente falaria uma igreja muito rígida. Eu tinha me tornado fanático. Eu não coloco a culpa na igreja, não. A culpa foi minha. Então, quando eu saí da igreja e saí do meu primeiro relacionamento, eu fiquei totalmente perdido. Eu não sabia na época. Hoje eu sei, pelos pelos sintomas, que eu entrei em depressão. Eu andava de carro, de repente eu estava num lugar que eu nem sabia onde eu estava. Eu olhava no retrovisor, meu olho estava roxo de tanto chorar e eu nem sabia que eu estava chorando. E a dança, ela foi o meu refrigério nesse período, né? Eu fui para Porto Seguro, já contei algumas vezes essa história, e comecei a dançar e com muita vontade de ter algo para fazer. Eu não tinha ideia nenhuma, vontade nenhuma de dar aula, não estava na minha cabeça porque eu estava aprendendo, estava anos-luz, era nada possível, não tinha essa possibilidade na minha cabeça. Então a dança foi muito importante para mim, a dança é muito importante para mim. Foi o meu ponto de apoio, me pegou no chão, me tirou da depressão, me deu uma nova alegria, que foi aprender. Então eu ficava vidrado tentando aprender. E quando eu tive a oportunidade, quando a Cris me convidou para ser dançarino no Spilicuti, e eu perguntei para ela quanto é que eu pago para entrar. Aí ela falou: não, você vai trabalhar lá, você não precisa pagar para entrar, não. Você vai receber um lanche e eu vou te dar uma ajuda de custo. Eu falei: nossa senhora, eu vou dançar e ainda vou receber para isso e ainda vou ganhar um lanche. Eu falei: nossa, foi. Aí, eu trabalhando de dançarino, porque lá no Spiricucci eu chegava, no início, né, eu chegava de 8, dançava até meia-noite com todo mundo, né, com todos os convidados. Depois eu passei a dar aula, depois eu passei a ser coordenador, mas aí era uma coisa. Como personal dancer, foi tipo o segundo nível, e foi tão interessante que o personal dancer me tirou do Spiricucci. Eu tive uma aluna que me contratou todas as sextas-feiras, e como a remuneração como personal dancer era maior do que eu que recebia com a Cris, eu fui e falei com ela, falei: Cris, eu vou ter que abandonar o Spilicucci e começar a investir mais nessa carreira de personal. E no personal, a renda é muito maior. Então eu achei fantástico